Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um relatório semanal das nossas Top Picks. Bom, semana que se passou, enfim, recapitulando um pouco do que vem acontecendo nos mercados acionários, a gente vem passando por um momento, digamos assim, ímpar, né, inclusive até em termos de história. A gente teve, semana que se passou, um rebaixamento do rating americano por uma das agências de riscos, a Standard & Poor's, que rebaixou os títulos de dívida norte-americano. Isso trouxe bastante volatilidade para o mercado, adicionou volatilidade, né, para o mercado de renda variável, que já é bastante volátil. Associado a isso, a gente também teve especulações com relação a uma possível perda também do chamado AAA pela França, também, que poderia eventualmente ter seu rating rebaixado. Enfim, todas as preocupações com a Europa persistiram também no radar dos investidores, e aí foi adicionado também a questão norte-americana, toda essa perda, digamos assim, do AAA, todas as questões políticas que envolveram isso, enfim, todas as discussões também no entorno do retorno, digamos assim, da atividade econômica americana a níveis normais, enfim, saber se os Estados Unidos de fato vai crescer ou não, dado a sua relevância no cenário macroeconômico internacional. Então tudo isso afetou sobremaneira aí os mercados. A gente iniciou a semana com uma perspectiva bastante negativa, com quedas bastante acentuadas pelo mercado financeiro, mas como eu falei, a volatilidade tomou conta e a gente viu diversos mercados já retomando, digamos assim, uma forte retomada, uma forte alta, em especial a nossa Bolsa Brasileira, né? A gente até enviou um relatório chamado 35 respostas para entender o atual cenário, no qual a gente buscou evidenciar, ou seja, a posição diferenciada do Brasil no atual cenário macroeconômico. A nossa Bolsa já era mais descontada, já era a que mais tinha sofrido nos últimos meses, sofreu também com aquela queda recente no início da semana passada, mas rapidamente vem se recuperando aí uma atuada bastante forte de crescimento. E é isso, inclusive, que a gente vai ver aqui no nosso gráfico, né, que mostra o desempenho das ações. A gente viu que a Ibovespa acumulou uma alta aí de 9,5%, isso é bastante coisa para uma única semana, né? A gente viu ações como a Estácio subindo 16,8% na semana, a Estácio que reportou um bom resultado, e isso influenciou bastante aí para esse bom desempenho. E vale lembrar que a gente estava com uma carteira bastante defensiva, antevendo um cenário bastante complicado e de volatilidade. Ou seja, as ações como Ultrapar, CCR, Tractibel, elas têm um fluxo de caixa mais estável, têm um perfil, digamos assim, mais resiliente, e obviamente que acabaram repercutindo isso, subiram também, tiveram altas, mas ainda aquém do Ibovespa. E no composto, a nossa carteira Top Picks conseguiu sim aproveitar boa parte aí desse crescimento do Ibovespa com uma alta de 8,4%. Bom, para essa semana que se inicia, o cenário ele continua bastante desafiador. Os dados de atividade industrial, o Empire States, que saiu hoje pela manhã nos Estados Unidos, trouxe uma certa preocupação no mercado com relação à atividade norte-americana. Em termos de indicadores, a gente tem bastante indicadores saindo aí ao longo dessa semana, especialmente nos Estados Unidos. Confiança do consumidor, índices de inflação, índices de início de construção de casas nos Estados Unidos. Então tudo isso também vai estar no foco dos investidores, além de todas as questões de dívida europeia. Bom, internamente a gente não tem uma semana carregada de indicadores, mas chamar atenção para algo interno que é bastante importante. O relatório Focus já começa a apontar uma estabilidade aí, pelo menos, da taxa de juros e um controle de inflação, ou seja, o governo não vai ter mais que elevar os juros para controlar a inflação. Isso abre uma perspectiva positiva, especialmente para empresas, para a nossa Bolsa Brasileira como um todo, que, como eu falei, já vinha descontada, né? Então, ou seja, a gente começa aí uma semana com uma perspectiva positiva, dado, ou seja, uma manutenção de juros e um arrefecimento inflacionário, que é sempre positivo para o mercado de renda variável. Bom, para essa semana, a gente resolveu mexer um pouco na composição da carteira, ou seja, mudar um pouco, dado que o cenário, digamos assim, de maior risco, no nosso entendimento, o pior momento passou. Então a gente começa a adicionar aí um pouco mais de ativos que a gente acha interessantes e que não são necessariamente resilientes para esse momento, tá?
Então, no lugar de Ultrapar, a gente adiciona a Cosan. A Ultrapar teve um excelente resultado, especialmente o driver principal foi a distribuição de combustíveis. E a Cosan também tem o segmento de distribuição de combustíveis e divulga resultado hoje, depois do fechamento de mercado. A gente acha que esse resultado de Cosan vai mostrar aí uma forte geração de caixa e um crescimento, principalmente capitaneado por esse segmento de distribuição de combustíveis, que hoje é bastante relevante na Cosan. Vai lembrar, a Cosan é a dona dos postos Esso e firmou recentemente uma joint venture com a Shell. Então, ou seja, vai ser tudo uma única empresa de distribuição, uma grande empresa de distribuição de combustíveis. Além da própria Cosan já ter todo o segmento de açúcar e álcool, e a gente tem visto preços do açúcar nas nuvens. Bom, CCRO a gente manteve na nossa carteira, a gente retira as ações da Tractebel depois do seu bom resultado e adiciona as ações da Eletropaulo. A Eletropaulo caiu forte aí essa semana, e junto, obviamente, com a Bolsa, mas também por conta da redução dos dividendos nesse último resultado. A questão é que, depois de uma queda de 18% no ativo, a gente acha que abriu-se um ponto interessante de entrada para as ações da Eletropaulo, que negociam a múltiplos bastante baixos, e a redução dos dividendos não significa redução da lucratividade da empresa. A empresa continua bastante lucrativa, só vai distribuir menos dividendos nesse último resultado, mas dada a sua perspectiva de forte geração de caixa, tá, a gente calcula aí ainda um yield bastante elevado para de agora até o final do ano para a Eletropaulo. Então a gente adiciona as ações da Eletropaulo. No lugar de Estácio, depois do bom resultado, do bom desempenho da semana passada, a gente adiciona as ações da Marfrig, né? Muita gente comentando aí o desempenho da Marfrig, caiu cerca de 28% na semana passada, mais de 40% ao longo desse mês de agosto só. Em nosso entendimento, isso foge do escopo dos fundamentos da empresa e abre um excelente ponto de entrada para a compra das ações da Marfrig. Tá? A Marfrig hoje negocia abaixo de valor de patrimônio, por exemplo, e com múltiplos bastante atrativos, considerando as operações, considerando aquilo que se espera para ela para o próximo ano. Vale lembrar, a empresa, enfim, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, adicionou ao portfólio dela recentemente aquisições importantes, que é o caso da Keystone Foods e da Seara, deixando de ser única e exclusivamente um frigorífico e passando a ser uma processadora de alimentos, agregando margem também para a empresa. Então, ou seja, além do fundamentos interessantes, um excelente ponto de entrada para as ações de Marfrig, como eu falei, negociando inclusive abaixo de valor de patrimônio. Então essa é a nossa carteira e mantivemos aí as ações da BRTO4. Bom, pessoal, essa foi a nossa carteira Top Picks semanal. O relatório completo está no nosso blog, você pode acessar. Ficamos aqui até a próxima semana.